Modal verbs. Modal verbs são verbos que seguem uma estrutura diferente dos outros verbos. A gente tem verbos normais, como comer, beber, falar, trabalhar. A gente tem o verbo to be, que é sempre o diferentão da história. É por isso que todo mundo dá muita moral para ele, até mais do que precisa. E a gente tem alguns verbos que são os verbos modais. São verbos que seguem a sua própria regra. Felizmente, são só meia dúzia de verbos. Não são muitos verbos que compõem essa lista de verbos modais. E eles têm as suas regras próprias. Eu vou falar de cada um deles aqui nesse vídeo e eu vou explicar como que a gente usa eles, né, em geral, e o que cada um significa. Basicamente, a gente vai dividir esses verbos modais em 3 categorias. A gente vai dividir entre poder e poderia, dever e deveria, e vai dividir entre irei ou iria. Muitas aspas aí nesse irei ou iria, tá? Porque, na verdade, irei e iria são os 2 verbos modais que eu vou começar a falar, que são os únicos que não têm significado sozinhos. Eles só servem para mudar o tempo verbal da frase. Por isso, eles fazem jus ao nome verbo modal. Esses 2 são will e would. Muita gente não fala que o will também é um verbo modal, mas é. Ele não tem significado sozinho e ele serve para você colocar o próximo verbo no futuro. Então, quando eu falo I go, eu vou, I will go, eu irei. E o would vai ser o passado desse futuro, o que a gente chama de condicional. Eu iria, I would go. Tá? Em português, na gramática da língua portuguesa, a gente chama isso de futuro do pretérito, mas é muito mais fácil se você lembrar condicional. Se eu pudesse, eu iria. If I could, I would go. Dever e deveria. Dever vai ser must, eu devo, I must, eu deveria, I should. Qual que é a ideia do must? Ele dá uma ideia de obrigação. Então, para além da tradução, tenta pensar qual a ideia que você passa quando você usa o must. Eu devo estudar, I must study. Agora, o should, que é o deveria, não vai ser só um passado do must. Ele vai dar uma ideia de sugestão. Você deveria estudar, you should study. Não significa que é uma obrigação, é um conselho, é uma sugestão. Então, o should vai ser como se fosse um passado do must, mas ele vai ter essa ideia de sugestão, enquanto o must dá uma ideia de obrigação. E aí a gente entra no mais complexo, poder. Porque tem poder e poderia, can e could. Can, I can, eu posso, I could, eu poderia ou eu pude. O could ele é meio que equivalente ao passado do can. Para a gente entrar nesse poder, eu vou abrir o espaço para outros 2 verbos. Então vamos pensar no poder no presente. Esquece o poderia por enquanto. Poder pode ser can, pode ser may e pode ser might. Eu chamo isso de os 3 poderes dos verbos modais. O que são esses 3 poderes? I can, eu posso, I may, eu posso, e I might, eu posso. Os 3 têm a mesma tradução, eu posso. A diferença é que o can expressa uma ideia de habilidade. Muitas vezes ele é traduzido até como eu consigo, porque ele fala de uma coisa que você tem habilidade para fazer. É muito comum você ver a frase que foi o slogan da campanha do Barack Obama, que é Yes, we can. Sim, a gente pode, ou sim, a gente consegue. May é o mais formal deles, ele dá uma ideia de permissão. Eu utilizo muito quando eu quero pedir permissão para fazer alguma coisa. Se eu falar assim, eu posso entrar? May I come in? Eu utilizo esse may porque é um pouco mais formal. O might, ele dá uma ideia de probabilidade ou de possibilidade. Então o might, ele fala, muita gente traduz o might como poderia, como se fosse a mesma tradução do could. Eu não gosto de traduzir assim porque o might pode ser usado para expressar coisas futuras e o could é meio que passado. It might rain today. Pode chover hoje. Quem que pode chover? Ninguém. It might rain today. Não é habilidade, não é permissão. É uma possibilidade, uma probabilidade. Pode ser que aconteça. Vamos pegar o exemplo de dirigir um carro. Se eu falo I can drive a car, eu posso dirigir um carro no sentido de que eu consigo, eu tenho habilidade para tal. Se eu falo I may drive a car, quer dizer que eu tenho a permissão para dirigir. Eu posso porque o dono do carro deixou ou porque eu tenho uma carteira de motorista. Se eu falar I might drive a car, eu vou trazer como pode ser que eu dirija um carro. Ou seja, eu posso dirigir se um dia for necessário. Estou falando de uma possibilidade. Essa é a diferença dos 3. Mas é importante lembrar que a gente está falando de linguagens, e que isso é uma matéria de humanas e que nem tudo é sempre preto no branco. Então, quando eu utilizo esses 3 poderes, can, may e might, o de cima pode tomar emprestado um pouco do significado de baixo.
Poxa, complicou tudo. Não, vamos pensar o seguinte, coloca os 3 na escadinha. Can é o mais popular, may é o segundo e might é o menos popular. O can, que é a habilidade, às vezes ele pode tomar emprestado o significado do may, de permissão. Então não é incomum se você vê uma pessoa falando can I go, né, pedindo permissão, eu posso ir, can I go with you? Não está errado, porque o can ele também toma emprestado esse significado. O original dele é a habilidade, mas ele pode tomar um pouquinho do may de permissão. O may, que tem o significado original de permissão, pode tomar emprestado do de baixo, ele pode explorar ali o que está embaixo. Então, o may fala de permissão, mas você pode ver ele sendo usado para falar de uma possibilidade também. I may travel tomorrow. Eu posso viajar amanhã, ou seja, uma possibilidade, porque o de cima vai explorar o de baixo. E o might, ele é o do fundo do poço, ele não explora ninguém, então ele vai ser só usado para probabilidade ou possibilidade. Então você usa o might só nesses casos, por isso que ele vai ser muito menos comum que os outros. O could vai ser o passado do can. Mas é muito importante lembrar que o could ele não é só uma variação do can, tipo work e worked, em que worked é só uma variação de work. Could é um verbo independente, é o verbo could. Ele expressa a ideia de eu pude ou eu poderia. Essas duas ideias. É equivalente ao passado, mas ele não é só uma variação do can, ele é um verbo independente. Todos os verbos modais, sejam eles aqueles que têm significado sozinho ou aqueles que só servem para mudar o verbo seguinte, seguem as mesmas 5 regras. Então vamos lá, anota aí para você não esquecer. Primeira regra, a gente não utiliza to quando a gente fala de verbos modais. Nem antes e nem depois. Então, verbo gostar, to like. Verbo comer, to eat. Verbo poder, can. É o verbo can, não é to can, é o verbo can. Verbo may, é o verbo must. Verbo should. Eu não utilizo to, nem antes nem depois. Se eu utilizar 2 verbos normais, por exemplo, eu gosto de beber, I like to drink. 2 verbos normais, coloquei o to no meio. Com o verbo modal, não. Eu posso beber, I can drink. Eu não utilizo to, antes nem depois. Segunda regra, a gente não coloca S ou ES para terceira pessoa. I can, you can, he can, she can. Então não muda se tem plural, não muda se é terceira pessoa, se é he, she, nada disso muda. O verbo vai ser sempre a mesma coisa, o que é muito mais fácil, né? Terceira regra, a gente não utiliza verbos auxiliares com os verbos modais, eles são seus próprios auxiliares. Então eu não coloco don't, didn't, won't, doesn't, nada disso. I can, I cannot, ou I can't. I should not, ou I shouldn't. I must not, ou I mustn't. Não se utiliza auxiliar nunca, o verbo modal ele é o próprio auxiliar dele. Quarta regra, a gente não utiliza 2 verbos modais na mesma sequência. Eu não posso falar um verbo modal do lado de outro verbo modal. Por exemplo, I will can, eu poderei. Não pode usar. Teacher, então como é que fala eu poderei em inglês? Não existe. Eu falo eu serei capaz de. Mas não existe eu poderei em inglês. Eu não posso falar I must can ou I would can. Não. Nunca utilizo 2 verbos modais seguidos. É sempre um verbo modal com um verbo normal. E, última regra, você não muda o tempo verbal de um verbo modal. Ele que muda a frase. Então, se o verbo modal, por exemplo, could, é um verbo que já está no passado, ele vai ser sempre no passado. O verbo can, may, must, estão no presente, vai ser sempre no presente. Você não coloca ed, você não coloca will, você não coloca nenhuma variação com o verbo modal. Ele é sempre daquele jeito. O que muitas vezes torna ele mais fácil, e eu acho que se todos os verbos seguissem essa regra, seria até mais tranquilo para aprender inglês. Mas fica aí a dica, siga esses 5 passos para você não errar com os verbos modais e pensa, divide ele em 3 categorias: poder, poderia, dever, deveria, irei ou iria. Muitas aspas nesses 2 últimos porque é só um exemplo, porque eles não podem estar sozinhos. E lembrando dessas 5 regrinhas, você vai conseguir usar perfeitamente cada um deles. See you!